A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Eu busco refúgio em Deus para me proteger do mal. Em nome de Deus, o clemente e misericordioso. Boa noite a todos. Eu hoje resolvi fazer uma live porque tem muito tempo que eu não converso com vocês e muitas pessoas ficaram preocupadas com a minha saúde. Realmente eu, infelizmente, não tenho como dizer para vocês o que é que eu tenho, porque eu ainda não concretizei meus exames para saber exatamente o que realmente eu tenho. Mas eu ainda sinto um pouco de dores. Mas inshallah, se Deus quiser, vai tudo chegar ao seu devido lugar. Perguntaram para mim se eu estava triste, né? Se eu estava aborrecido com alguma coisa. E a resposta que eu tenho para dar para vocês é que sim. Eu tenho me aborrecido muito esses dias. Em várias questões, tenho me aborrecido com as questões políticas do país. E também essa parada que eu dei, que eu fui obrigado a dar essa parada, né? Devido à minha enfermidade. Então, eu comecei a raciocinar sobre muitas coisas. E uma das coisas que mais me fez raciocinar foi sobre Deus. Uma pessoa hoje, eu estava conversando com a pessoa hoje, a pessoa perguntou para mim o que eu acho de Deus, de religião. E eu, num resumo, assim, rápido, né? Eu virei para essa pessoa e disse para ela que Deus, no mundo de hoje, Deus está sendo como se fosse um objeto de desejo, de consumo das pessoas. Assim, eu posso errar, porque o meu Deus é misericordioso, é bom. Ah, você não faz isso porque o Deus vai castigar. Ah, Deus é isso, Deus é aquilo. Deus é o que as pessoas querem que Ele seja. E na verdade, esse Deus que a gente quer que Ele seja, acaba sendo um Deus místico. Não é um Deus real. Porque o Deus real não é aquele Deus que a gente quer que Ele seja. Um Deus real não é um Deus que vai me perdoar se eu errar. Ele me dá o direito de errar. Esse é um Deus místico, não é um Deus real. Então as pessoas seguem aquilo que eles têm vontade de seguir. As religiões, elas são boas quando se adaptam ao modo em que a pessoa deseja viver. Então, eu acredito que as religiões mistificaram o nosso Deus e fizeram um Deus paralelo para o povo. Porque eu fico pensando assim, quando você tem um Deus que você confia
e que você tem que fazer uma promessa para conquistar uma coisa. Eu fico pensando, você tem seu filho. Se o seu filho virasse para você e falasse assim: pai, se eu conseguir, se o senhor fizer para mim isso, eu vou subir as escadarias da igreja de joelho, eu vou machucar os meus joelhos todos, eu vou me rastejar pelo chão como penitência. Você, como pai, ficaria satisfeito do seu filho para poder conseguir qualquer coisa ter que machucar o corpo? Do seu filho para poder conseguir qualquer coisa ter que subir uma escadaria de uma igreja de joelhos e chegar lá depois com o joelho todo machucado? Você acha que, como pai, como um ser superior que seu filho tanto ama e confia, você estaria sendo justo em deixar que ele se sacrifique dessa forma para poder adquirir o que ele tanto deseja? Não. Então, assim, eu queria que meu filho virasse para mim e falasse: pai, se eu conseguir isso, eu prometo para o Senhor que eu vou ficar muito feliz. Eu prometo para o Senhor que eu vou levar meus irmãos junto comigo. Eu prometo para o Senhor que eu vou fazer a penitência de tirar as pessoas da pobreza. Então, esse pensamento de Deus que as pessoas estão tendo hoje em dia está sendo inverso a tudo aquilo que realmente, no meu modo de pensar, seria Deus. Eu acho que Deus, hoje em dia, se falam mais do demônio do que de Deus, porque a religião prega que Deus é amor. Deus é amor. A religião prega que Deus é paz, que Deus é tudo de bom. Então por que essas mesmas religiões pregam a guerra? Fazem guerra? Por que essas pessoas que divulgam a palavra do Evangelho de Jesus, do próprio Muhammad, e falam de um Deus de amor, de um Deus sem miséria, sem fome, sem guerra, por que elas patrocinam a guerra? Por que elas patrocinam a fome? Por que elas calam perante uma opressão ao mal? Porque elas acreditam naquele Deus que eu falei há pouco. Aquele Deus que quer que você faça penitência, que você esfolhe o seu joelho, que você carregue uma cruz, que você saia para a rua fora engatinhando, para você receber uma graça. Não é esse Deus que eu acredito. O Deus que eu acredito é aquele Deus que me deu condições para que eu vá à luta, para que eu conquiste, para que eu tenha caráter, tenha disposição, e não preciso esfolar meu joelho e nem pedir que Ele faça nada por mim, porque o que eu preciso Ele já me deu, que é a saúde, que é a força, a coragem, a raça, o desejo de continuar lutando mesmo depois de tanta cacetada,
Então eu não tenho mais nada a pedir a esse Deus, a não ser que Ele faça com que eu permaneça vivo. Eu só acho que as pessoas estão confundindo a realidade divina. Eles transformam Deus no que eles querem. No que eles querem. Deus já te deu o que você precisa. Ele já me deu o que eu preciso. Agora eu tenho que ir à luta. E Ele não vai me dar nada mais se eu andar 10 quilômetros de joelho. O que vai acontecer comigo é ter uma fratura exposta, joelho machucado, dor, muita dor. E Deus não quer isso, tá? Mas nós somos criados numa geração onde os nossos pais já vieram com isso nos pensamentos. Antigamente os pais cortavam os cabelos do filho para pagar a penitência que eles fizeram, mas quem pagava era o filho, porque eles não cortavam o cabelo deles, eles cortavam o cabelo do filho. Se o Senhor fizer isso para mim, eu prometo que eu vou cortar o cabelo do meu filho. Mas ele não perguntou se o filho queria cortar o cabelo. Então, é um Deus estátua. É um Deus que, para mim, não vale nada. É um Deus que não é o Deus que eu sigo. O Deus que eu sigo é aquele que botou na minha consciência que eu tenho que amar o próximo, botou na minha consciência o que é certo e o que é errado, e que me deu saúde, apesar que hoje eu estou meio abatido, mas eu estou recuperando e vou recuperar, porque eu confio nele, eu acredito nele, que isso ele vai me dar. E eu não preciso de esfolar meu joelho, nem de virar cambalhotas para a rua fora, para ele poder me conceder isso. A minha inteligência, a minha sabedoria, a minha intelectualidade, Deus me deu sem me pedir nada em troca. Eu não precisei de pagar penitência e nem de fazer que as pessoas paguem penitência para que eu tivesse isso. Tá? Infelizmente, as pessoas antigamente usavam o mesmo método que usam as religiões hoje. Colocam medo nas pessoas. Você não pode fazer isso porque Deus vai te castigar. Você não pode fazer aquilo porque Deus vai te castigar. Você não pode. Deus falou isso? Ou um ser humano falou para você? Você sabe da Escritura, você sabe da verdade, você sabe dos 10 mandamentos. Você não precisa de que ninguém te fale para você o que você deve fazer ou deixar de fazer. Você mesmo tem na sua consciência o que é certo e o que é errado. E você sabe que cada ato que você fizer, cada ação vai ter uma reação. Você vai sofrer por algum ato ilícito que você cometer. Então você não precisa de nenhuma autoridade religiosa para te mostrar isso. E você não precisa ter medo de que Deus vai te cobrar por isso, por um erro que Deus vai... Não. Não. Você tem que entender que quando você erra, você não tem que pedir perdão para Deus. Você tem que pedir perdão para você mesmo. Porque você, quando erra, independente que seja com outra pessoa, você está errando com você mesmo. Porque tudo que você falou de verdade, tudo que você fez de integridade, a partir do momento que você erra com a outra pessoa, tudo aquilo que você plantou vai morrer. Então você tem que pedir perdão para você. Eu queria me pedir perdão pelo erro que eu cometi,
porque eu gastei um tempo enorme para construir algo, uma casa, um imóvel, uma vida de caráter, para poder destruí-la em poucos minutos, em poucas horas. Então, eu não tenho que pedir perdão a Deus. Deus não quer saber. Quem perdeu fui eu. Quem destruiu foi eu. E quem vai ficar destruído vai ser eu. Então você tem que pedir perdão para você. Se você roubar uma pessoa e você for preso, aquela pessoa foi roubada, o objeto ela não vai recuperar. Não adianta você pedir desculpa àquela pessoa. Não adianta você pedir desculpa para Deus. Você tem que pedir desculpa para você. Porque quem vai ser envergonhado vai ser você. Quem vai para a prisão vai ser você. Errar é humano. Persistir no erro é burrice. E a gente tem que melhorar. Mas não fundamentalizar em um regime religioso e deixar de ser livre. Deixar de ser o que a gente é. A gente não pode deixar de ter as nossas origens, os nossos direitos de vontade, de desejo, mas a gente tem que ter na consciência que tudo o que nós fizermos nos será cobrado por nós mesmos, pela nossa consciência. O homem tem o dom de botar Deus em tudo. Deus te colocou nesse mundo aqui para você viver. Não para você ficar incomodando Ele. Certo? Então, quando você estiver precisando de uma ajuda psíquica, uma ajuda física, de saúde, de força para poder reerguer, sim, é com Deus. Agora, muitas coisas é com a gente mesmo. A resposta está na gente. Está em volta da gente. Está nas amizades que a gente cultiva. Está nas pessoas que a gente escolhe para poder nos acompanhar. Então nem tudo está em Deus. Eu agradeço muito a todos vocês que ficaram preocupados comigo. Como eu disse, eu ainda não estou muito bem, mas vou melhorar. E deixo aqui um beijão no coração de cada um de vocês. E agradeço vocês por tudo. E a gente vai estar junto. Assim que eu puder, eu volto para a gente conversar mais. Eu vou ter que terminar a live porque, infelizmente, a bateria do meu celular já descarregou. Mas já valeu a pena a gente conversar um pouco. Tenha uma boa noite. Walaikum salam wa rahmatullahi. Que Deus abençoe vocês todos. Que Deus dê a vocês muita saúde. O resto, que vocês tenham força para conquistar. Shukran. Muito obrigado.